Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. E o presidente Lula deu aval para o pacote de estímulo à venda de carros populares com redução de impostos. O governo avalia incluir incentivo a caminhões também. A versão final do programa ainda deve ser analisada pela Casa Civil. A medida para zerar o tributo e destravar empréstimos está em avaliação, mas o governo ainda não tomou uma decisão final. Economistas analisam que a proposta para a redução de impostos à indústria automobilística pode gerar a perda de 6 bilhões de reais em arrecadação em um ano. Mas a previsão é de que a regra vigore de 3 a 4 meses, o que pode fazer com que os cofres públicos deixem de arrecadar cerca de 1 a 2 bilhões neste período. Dias atrás, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que carros de até R$ 120 mil comercializados no Brasil podem ter descontos em impostos. O Ministério do Desenvolvimento diz que a proposta que prevê a redução de PIS, COFINS e IPI de veículos com preços de mercado para carros populares deve ser via medida provisória. Os estudos internos do governo sobre o programa para incentivar o setor automotivo contam também com uma discussão sobre um possível corte do imposto sobre operações financeiras, o IOF. A equipe econômica avalia também incluir incentivos à renovação da frota de caminhões no pacote de medidas para baratear o carro popular. O objetivo é estimular a retirada de circulação de veículos com mais de 30 anos, que não atendiam aos parâmetros técnicos de rodagem. O endividamento de pessoas com mais de 60 anos explodiu no Brasil nos últimos 4 anos. O mapa de inadimplência e negociações da Serasa indica as razões desse crescimento. A nossa repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Entre abril de 2019 e o mesmo mês de 2023, o número de inadimplentes com mais de 60 anos no país cresceu 33%. Isso quer dizer que houve um acréscimo de 3 milhões e 400 mil endividados dessa faixa etária nesse período. E o valor médio das dívidas dessas pessoas é de R$ 4.360. De acordo com o levantamento, as maiores dívidas dos idosos em abril deste ano eram com contas básicas de água, luz, gás, quase 40% do total. Depois vem os bancos e cartões e, na sequência, financeiras e leasing. Segundo a avaliação da Serasa, os empréstimos consignados estão entre os fatores que mais contribuíram para o aumento das dívidas entre os mais velhos. Isso porque, depois do início da pandemia, muitos recorreram aos empréstimos para ajudar a família. E aí, com parte dessa renda comprometida com os consignados, as contas básicas do dia a dia acabaram ficando para trás. A pesquisa mostra que, embora o crescimento da inadimplência tenha realmente sido maior entre os mais velhos, eles não formam o maior grupo de endividados no Brasil. As pessoas com mais de 60 anos representam pouco menos de 18% dos cerca de 71 milhões de inadimplentes existentes hoje no país. E olha só, todos os funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, estão proibidos de usar celulares nas áreas de segurança e carga do aeroporto. E a decisão pretende evitar o tráfico de drogas. A medida foi definida pela Receita Federal e publicada no Diário Oficial da União. A decisão foi tomada em março, após o caso das brasileiras Kátia Bahia e Giane Pauline, que ficaram presas injustamente por tráfico de drogas na Alemanha, depois de terem as malas trocadas no aeroporto de Guarulhos por funcionários terceirizados. Após quase 40 dias, elas tiveram a inocência reconhecida pelo governo alemão e conseguiram voltar para o Brasil. Segundo a determinação, o uso de aparelhos telefônicos e outros equipamentos de captura de imagens poderá ser autorizado apenas nos espaços sinalizados pela Receita Federal. Nas áreas proibidas, como no terminal de cargas, a captação de imagens poderá ser autorizada pelo órgão se acompanhada por um funcionário da concessionária responsável pela administração do aeroporto. Até 15 de agosto,
poderão acessar as áreas restritas de segurança dos terminais de passageiros e pátios, os funcionários portando celulares particulares quando necessários à operação. A Polícia Federal realizou em maio uma operação contra a quadrilha que retirava a etiqueta das malas de passageiros inocentes e colava o papel em outras bagagens com drogas, que posteriormente eram enviadas ao exterior. E nos destaques internacionais, os preços mundiais dos alimentos registraram queda de 1,6% em maio, após a redução do custo dos cereais e dos óleos vegetais. O anúncio foi feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. A queda em maio ocorre por causa da considerável redução do custo dos cereais e dos óleos vegetais. O índice de preços dos cereais retraiu 4,8% em um mês, consequência da queda de quase 10% do custo do milho, devido às perspectivas favoráveis de produção e à demanda menor das importações. Os preços do trigo, cujas reservas são abundantes, caíram 3,5% pela renovação do acordo que permite estabelecer corredores marítimos seguros no Mar Negro para transportar cereais ucranianos. Os preços dos óleos vegetais registraram queda ainda mais expressiva, de 8,7% em ritmo anual, o que significa um custo menor do que em maio de 2022. A safra excepcional de soja no Brasil, a grande oferta de canola e girassol e o aumento da produção de óleo de palma de difícil exportação também provocaram um forte impacto sobre os preços. O índice de preços do açúcar da FAO, no entanto, aumentou 5,5% em maio e registrou o quarto avanço mensal consecutivo. De acordo com a FAO, a disponibilidade mundial de açúcar enfrenta problemas ao mesmo tempo que existe uma preocupação com o impacto do fenômeno meteorológico El Niño nas colheitas da próxima temporada. E olha só que alarmante, um grupo de especialistas em inteligência artificial assinou um comunicado conjunto alertando que o mundo deve priorizar reforços para reduzir o risco de extinção da humanidade gerado pela inteligência artificial. Entre os especialistas estão os chefes de empresas importantes no setor, como a Google DeepMind e a OpenAI, que lançou o ChatGPT. No comunicado, os principais líderes de tecnologia, especialistas e professores comparam os riscos da tecnologia a pandemias e guerra nuclear e afirmam que a inteligência artificial pode ser usada para criar novas armas químicas e provocar a desinformação, o que pode desestabilizar a sociedade. O grupo alertou ainda que a tecnologia pode representar uma ameaça mais urgente para a humanidade do que a mudança climática. O bilionário Elon Musk e um grupo de especialistas em inteligência artificial e executivos do setor já haviam alertado sobre os riscos potenciais para a sociedade. A carta foi publicada pelo Centro de Segurança de Inteligência Artificial, uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de abrir a discussão sobre os riscos mais graves da inteligência artificial avançada. E o primeiro-ministro do Japão anunciou um plano de ajuda para as famílias no valor de 25 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 127 bilhões de reais. Investimento voltado para salvar a queda de natalidade no país. Com duração de 3 anos, o plano prevê um aumento das ajudas diretas aos casais, apoio financeiro à educação dos filhos e ao pré-natal, além de promover horários de trabalhos flexíveis ou licença para os pais. As medidas buscam combater o colapso na taxa de natalidade, que caiu para um piso sem precedentes. A intenção é aumentar a renda dos jovens e a geração que está na idade de criar crianças, declarou Fumio Kishida em uma reunião com ministros, especialistas e empresários. O Japão, com 125 milhões de habitantes, registrou menos de 800 mil nascimentos em 2022, o número mais baixo desde o começo das estatísticas. Ao mesmo tempo, a proporção de idosos na demografia do arquipélago aumentou. O plano levantou críticas, já que até o momento não foram especificadas as fontes do financiamento. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.